Eu acho que nos primeiros momentos, na primeira hora, Primeiras horas. tu dizes, isto é tudo a brincar. Mas depois começas a entrar dentro do... E começas a levar aquilo muito a sério, como se estivesse exatamente num cenário de guerra. E eu lembro-me que nesse curso fui feito... Fui apanhado, não é? Fui feito refém, fui interrogado, puseram-me numa posição desconfortável, dar-te cócoras com as mãos amarradas atrás das costas. E tu chegas ao fim de 15 minutos já não consegues estar naquela posição. E questionas algumas vezes. Apesar de tu interiormente saberes que aquilo é uma brincadeira, tu muitas das vezes questionas e dizes, eu vou desistir, que eu já não aguento isto. Só que na vida real a coisa não acontece assim, tu não podes desistir. Não é? Aí podes desistir, é verdade. não é? Dizer eu desisto. Mas eu acho que é importante. Eu acho que também em Portugal não existem propriamente repórteres de guerra. Existem repórteres que vão para a guerra. Tanto eu como o Rui, como o Existem Paulo. algumas regras básicas, enfim, para vocês estarem neste tipo de situação? Aquilo que devem sempre fazer ou nunca devem fazer? É um bocado o bom senso. Eu acho que é mais por aí. Nós temos que medir, nós quando chegamos seja a colocá-lo for, temos que fazer uma avaliação, não é? Temos que ver onde é que está o perigo, onde é que está o conflito. E temos que tentar fazer logo uma avaliação, não é? Tipo, eu se tiver que fugir, por onde é que eu vou fugir? Não é de repente, tenho que fugir e espera aí, agora nem sei onde é que estou e não conheço. Não, temos que fazer mesmo rápida, mesmo que seja uma avaliação rápida. Temos que equacionar logo isso. Isto é preciso ter assim um raciocínio muito forte. Há coisas que uma pessoa se habitua, não é? Já é tão instintivo, não é? Um exemplo. Perdão. Nós em Timor, na altura, em 99, que é, também se não me engano, na altura que se passa ali a história do Tiago. Na altura quente de Timor. Exato. Havia sempre uma altura, nós íamos com o motorista para qualquer lado. Por exemplo, nós nunca deixávamos o motorista ficar com a chave do carro. Porquê? Porque quando a coisa começava a aquecer, ele fugia. Nós não percebíamos o que estava a acontecer e ele fugia, pegava no carro e ia-se embora. E nós ficávamos lá sem nada. Então nós tirávamos a chave do carro, levávamos a chave connosco, porque quando a coisa começasse a aquecer, ele vinha ter comigo e dizia assim, temos que ir embora. Então aí, ok, vamos embora. Porque se nós deixássemos a chave com ele acabava Era o primeiro a ir embora. Era o primeiro a ir embora e nós ficávamos lá sem. São pormenores. São esses pequenos pormenores, essas pequenas coisinhas que fazem a diferença toda. Aconteceu-nos uma coisa desse género. Fomos completamente apanhados, desprevenidos, numa viagem que ia eu, o João Duarte e o Aurélio Faria íamos para Kandahar, no Afeganistão, e parámos, chegou a hora de rezar, eles pararam para rezar, e nós aproveitámos que eles estavam numa aldeia e fomos ir comer qualquer coisa, uma venda qualquer que lá estava, e nós fomos lá buscar qualquer coisa para comer. Quando nós voltámos, o nosso motorista tinha fugido. Tinha-nos deixado as malas no meio da estrada e tinha-se ido embora. E nós ficámos assim. Bem, e agora? Como é que nós fazemos? E ainda bem que vinha um colega nosso, na altura da Renascença, noutro carro com um jornalista inglês, e acabámos por ir no mesmo jeep que ele, onde só cabiam meia dúzia de pessoas. Íamos lá todos em cima dos outros, com as malas e com o equipamento todo. E nestas alturas há uma solidariedade. Vocês notam este movimento solidário entre as equipas, entre os profissionais, entre os jornalistas, neste caso, seja repórter, eu acho que é uma coisa que as pessoas, por exemplo, em casa não têm muita noção. E não é preciso só ser numa zona de conflito. É mesmo aqui, normalmente a trabalhar aqui todos os dias. Nós conhecemos-nos todos, ou quase todos. Nós encontramos-nos, não todos os dias, mas encontramos-nos muitas vezes. Com muita frequência. E quer as pessoas, quer não, cria-se sempre laços. Claro. Alguns mais fortes que outros. E a camaradagem que existe entre nós é muito maior do que aquilo que as pessoas pensam. E não passa nada por guerras de audiências. Não há nada exatamente, disso. Não há nada a prova é este livro. A prova é este livro, exatamente, que são vários repórteres de imagem que cada um conta aqui a história. Neste caso estão cá vocês os três, como poderiam estar os restantes. Contem-nos agora, e é isso que é importante, Paula, a tua história. A história que contas aqui no livro. A minha história é sobre um parto na água. Foi uma reportagem que eu fiz no Brasil, em Campinas, e acho que acaba por se destacar neste livro justamente por ser um nascimento. Não é? Aliás, o título é mesmo Nascer na Água, não Nascer na Água. Nascer na Água.
Marcou-me muito pessoalmente porque sou mulher, porque sou mãe, tenho um filho. E acho que só era possível mesmo no Brasil. Porque abrirem-nos as portas e deixarem-nos entrar e partilharem aquele momento tão íntimo, não é? De um casal, acho que só seria possível. Cá, julgo que ainda não seria possível. Tinha que ser mesmo as cabeças mais abertas. Claro que tive a preocupação de zelar, de não fazer aqueles planos em que expunham demasiado a mulher, não é? Pois, claro. Mas nunca tenham dito nada. Mas isso valeu a cabe-nos pena. a nós, valeu muito a pena. Valeu a pena. Muito a pena. E foi essa das inúmeras histórias que tens para contar com a câmara, com a lente. Escolheste essa exatamente aqui para este livro de câmara de reflexão, uma imagem, 1000 palavras. Aliás, um conselho agora para esta altura também do Natal, exatamente para não serem também só livros de romance, exatamente livros de profissionais que contam as histórias verídicas. Rui, a tua história, passada no Iraque, certamente. Foi. É exatamente ao contrário da história da Paula. A história da Paula é o nascimento. A minha história tem a ver com a morte. Foi, como eu disse, foi a nossa viagem de Amman para Bagdá. Isto em 2003? Em 2003, exatamente. E foi a minha viagem. Eu já tinha até lugar noutro carro. Encontrei uns colegas meus argentinos que tinham estado comigo em Cabul durante a guerra do Afeganistão e como eles tinham alguns problemas, não conseguiam alugar um carro, eu acabei por ir com eles para os ajudar a conseguir alugar o carro e ter dinheiro para conseguirem chegar a Bagdá. E o que aconteceu foi que durante a viagem, já no Iraque, a 80 km mais ou menos de Bagdá, não sei exatamente porquê, o pneu estourou. Íamos muito rápido, íamos ali na zona da linha da frente. Aquilo estava ali um bocado dividido entre as tropas aliás, o Saddam e os americanos. E íamos muito rápido e estourou o pneu. O carro começou às cambalhotas e foi basicamente um acidente, não é? O carro começou às cambalhotas e só fiquei eu. Os outros 3 ocupantes do carro, nós éramos 4, morreram. E pronto, a história é um bocado. A história depois é o que se passou, como é que foi. Consegues ainda, obviamente consegues recordar esses momentos, mas consegues ainda viver com alguma intensidade em termos de emoções quando pensas em tudo isso? É assim, eu tenho outras histórias, quer dizer, eu poderia ter contado outras histórias. Eu até acho que contei mais esta história um bocado como homenagem a eles os 3. Acho que eu na altura, quando o Zé Carlos me convidou para escrever uma história, eu pensei assim, não vou contar esta história porque é uma história um bocado triste. Exatamente. Triste. E se calhar não vou contar essa história. Mas depois também pensei, mas se calhar eles merecem que sejam lembrados e merecem que se fale deles, porque eles ao fim e ao cabo estavam a fazer a mesma coisa que eu. Eles eram meus colegas e estavam a trabalhar como eu estava a trabalhar. Por acaso fui eu que fiquei. E poderia ter eram ficado estrangeiros, não eram? Nem sequer eram portugueses, ou seja... Exatamente. Mas bom, a nacionalidade aqui não conta na altura, mas... Não, colegas... mas pronto, fui eu que fiquei. Poderiam ter sido eles, quer dizer, não é? Ainda não era o dia. Exatamente, e Deus queira que não, nem nunca seja, Rui. Isso vai ter que ser um dia, mas... Pois, não nessas situações, não nessas situações. Pedro Moreira, a tua história, já agora para podermos partilhar connosco. A minha história é um bocado... Eu andava aqui à procura dela enquanto não a... Página 133. Ora, é muito mais fácil. Página 133. Sim, senhor. Podes contar, a minha história, acho que a minha história aparece aí um bocado para as pessoas respirarem fundo, expressarem um sorriso e acabarem o livro, conseguirem ler até ao fim. A minha história não... É uma história que se passou no conflito entre Israel e o grupo Hezbollah, que estava no Líbano. Isso é uma história que nós fomos à frente onde estavam os tanques, os carros de combate. Isto em 2006, para localizar. E
E quando vínhamos embora, eu, a Márcia e o Miguel Teixeira, que era o editor de imagem, quando vínhamos a regressar para editar a peça para enviar para o jornal, passa por nós uma carrinha em grande velocidade em direção aos tanques. Eu não sei, a maior parte das pessoas provavelmente não saberão que o exército israelita é uma coisa, é um exército só com miúdos, ou grande parte deles são miúdos, 18, 20 anos, todos eles têm cara de miúdo. O Rui esteve lá também e o pode testemunhar. E então a carrinha vai em direção a eles. É verdade. Não tinha essa noção. Assim, por acaso há ali uma... tem uns miúdos. E depois tem os veteranos, não é? Exato, que se alistam. Tem uma coisa curiosa, que eu não sei se o Pedro vai contar ou não, mas eu agora vou roubar-lhe essa parte. Que há uma coisa curiosa, que é o pessoal, os reservistas, exatamente, que têm que se apresentar quando há guerra. Então o que acontece muitas vezes, exatamente no mesmo sítio onde ele esteve, eles vêm de carro, de casa, e aquilo é como ir trabalhar. Vão ali à guerra trabalhar. Acordam de manhã, pegam no carrinho. Israel é muito pequeno, podem até viver em Tel Aviv, acordam cedo, metem-se no carro, vão até lá acima, chegam ao pé da companhia deles, estacionam o carro, fardados. Parece a guerra dos tiros. É verdade, mas é mesmo assim. Chega ao fim do dia, vêm outros para os substituir e eles pegam no carrinho e voltam para casa para ir dormir. É exatamente assim. É mesmo assim. Tanto que a primeira vez quando eu lá chego e vejo os carros estacionados... É mesmo profissãozinha. Eles são obrigados a ir, porque a profissão deles é outra, mas eles, se a companhia deles for chamada para ir combater, eles têm que ir. Acho que é um povo muito curioso. E é um povo que tem uma união muito forte por todas as razões, não é? Portanto, se sentem-se ali, todos têm que dar uma ajuda. Nós cruzámos com muitas pessoas que emigraram dos Estados Unidos, que têm uma grande comunidade judaica. Pois, das maiores para lá, porque o país precisava deles, exatamente. São muito organizados nessa luta. Mas para concluir a minha história, a carrinha... Isto é conversa entre amigos também. Não perdi não. A carrinha vai em direção aos tanques e ainda conseguimos ver que dentro do carro vinham os judeus ortodoxos. O que é que são os judeus ortodoxos? Para as pessoas que não sabem, são aqueles judeus que se vestem todos de preto, que têm aquelas coisinhas... Os rabinhos que andam com as trancinhas. E que a carrinha ia cheio. E eles, os judeus ortodoxos, não reconhecem o Estado de Israel enquanto Estado, só reconhecem se fosse criado por Deus. Pronto, eles têm lá uma quantidade... De maneira de pensar. E eles param o carro, o pó assenta e as portas de trás abrem, saem duas colunas gigantescas. Começam a tocar música, começam todos a dançar com os soldados. Parecia uma rave party no meio do campo de combate. Os ortodoxos? Os ortodoxos e os soldados, abraçados e tal, soldados a dançarem abraçados a projéteis que iam para o lado de lá, a dançar e tal. Como chegaram, foram-se embora, meteram as coisas dentro do carro e saíram. Nunca mais ninguém os viu. Eu nunca mais os vi. Estive lá um mês, nunca mais os vi. E a minha história é esta. E porquê é que achas que isso aconteceu? Não faço ideia, mas é estranho porque eles não cumprem o serviço militar, os judeus ortodoxos, eles limitam-se a rezar. São religiosos só, em função da religião. Apenas isso. E o que eu achei curioso foi esta forma de se juntarem aos soldados para os apoiarem e como chegaram foram-se embora. E pronto, e os miúdos voltaram para a guerra, não é? E eles, pronto, devem ter ido animar outras pessoas que não sei quem. Foram para outra parada. Nós temos algum sentido de humor e levamos as coisas desta maneira, não é? E ainda bem, Deus queira que seja assim. Tem que ser mesmo. E muitas histórias ainda haverá. E Deus queira que sim. É bom sinal enquanto vocês podem contar ou possam contar as vossas histórias. Estar cá para contar e que a vossa lente vá captando muitas e muitas situações. Situações divertidas também, para não andarmos aqui sempre no ar muito pesado. Com certeza que também as há. A do Paulo Maio, das pulgas.